Bom dia, Júlia. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Oh, maravilha. Pô, você marcou. Foi tranquila, fundamentos de automação e controle. Apesar que o conteúdo eu acho que você deve ter visto com o Rodrigo, né? O Rodrigo eu acho que trabalhava pneumática e hidráulica, né? Quando você estudava o técnico. Mas fica para a próxima, né? Não, relembra. Essa matéria eu dei também há 5, 6 anos atrás, quando estava lá no Senai. Então tá tudo certo. Ai, ai. Beleza. Léo Augusto também entrou. Beleza. Pessoal, vamos lá então, né? Bom dia, Léo. É, Hoje a gente vai trabalhar duas disciplinas, tá? Instrumentação e robótica. A gente termina instrumentação, não sei quanto tempo vai demorar a primeira aula de instrumentação. A gente termina, dá um intervalinho aí de 10 minutos. E depois a gente pode voltar já com robótica em seguida, tá? As duas disciplinas vai ser mais inicial, mais apresentação da disciplina, tá? E, e aí depois a gente, eu vou te explicar como que vai funcionar as duas, praticamente vai ser bem parecido, tá? É, o professor Danilo que entrou para substituir agora falhou o nome, caramba, o Jamil, o Otávio, isso, Otávio ou não? isso. O professor Danilo que entrou para substituir o Otávio, tá com problema de horário, tá batendo bastante horário dele, tá? Então, minhas aulas de quinta provavelmente vai passar para quarta-feira a partir de semana que vem. Conversei com ele, para mim é tranquilo trocar, tá? E aí a gente continua com a sexta. Só que sexta também tem um probleminha e a gente já conversa sobre isso também, tá? Então vamos lá, deixa eu partilhar minha tela com vocês. Beleza. Agora eu acho que mudou, já para mim já não aparecem mais telas infinitas. Eu acho que eles mudaram a configuração da RMP, mas eu acho que eu já estou partilhando minha tela com vocês, tá? Deixa eu ver aqui onde que tá. Beleza, pessoal. Então, a gente vai trabalhar nessa matéria de instrumentação, tá? Instrumentação, quando a gente fala de instrumentação, pessoal, ela se refere não somente à questão de você projetar equipamentos, tá? Não somente projetar equipamentos, mas também, deixa eu dar uma arrumada nessa tinta aqui, não sei o que está acontecendo. Calma aí. Tá, beleza. Também não é somente a questão de você projetar, mas também quem trabalha com manutenção para manter o equipamento, tá? Com manutenção. Quem trabalha com calibração, tá? Tudo tudo envolve instrumentação, tá? E apesar da gente não perceber a instrumentação, tá? Mas instrumentação, quando a gente fala projetar, aqui manter, eu estou referindo à manutenção, tá? A gente está se referindo à manutenção e projetos e calibração de medidores, tá? Basicamente é isso. Medidores de variáveis, de grandezas físicas, tá? Então, você medir temperatura, você medir pressão, você medir vazão, medir altura, distância, posição, tudo isso está dentro da instrumentação,
tá? A instrumentação, na verdade, está no nosso dia a dia, né? Se você pega o seu carro, seu carro tem lá um medidor, você tem um velocímetro lá, que mede a velocidade, você tem medidor de combustível, né? Qual que é a quantidade de combustível que você tem no seu tanque, tá? Se você pega seu sensor, se você pega seu celular, tá? Ele pode estar equipado ali com um acelerômetro que verifica aceleração, verifica se tem queda, se tem alguma mudança de velocidade em relação aos planos X, Y e Z. Tá? Ele pode ter também giroscópio, que percebe qual que é o giro que você está dando no celular em relação a um desses eixos. Tá? Enfim, tá? Se caso você tem ar-condicionado na sua casa aí, o seu ar-condicionado tem sensor também, tá? Então, tudo que envolve grandeza física, medição de grandeza, a instrumentação está dentro, tá? Então, ela está em toda parte, ok? Em todos os lugares você tem instrumentação, tá? Só que a instrumentação que eu vou abordar nessa disciplina, tá? Vai ser voltada a 4 grandezas físicas, tá? Voltada à pressão, tá? Medição de pressão, medição de vazão, medição de nível e medição de temperatura, tá? Por quê? Porque essas grandezas físicas, elas estão presentes na maioria dos processos, tá? São as grandezas físicas mais fáceis também de se encontrar, tá? Que você encontra por aí. E são bastante utilizadas, tá? Em processos industriais e tudo mais. Fazer uma pergunta: vocês tiveram alguma aula que falasse sobre processos? Seja processo industrial, por exemplo, fabricação de açúcar, fabricação de álcool, produção de gasolina, de diesel. Eu não sei o que você quis dizer com operações unitárias, Jamil. Mas assim, não teve nenhum comentário em relação a processos. Tipo assim, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo bem tranquilo. Você pega a cana-de-açúcar e aí você vai extrair o álcool e a gasolina. Ninguém conversou de algum processo desse tipo. Pega a matéria-prima, realiza um procedimento, uma operação, e aí você pega o produto acabado. Eu acho que não, né? Tá. Não, tranquilo. A gente não vai pegar nenhum processo complicado, não. Isso. Filtração, evaporação, decantação. São processos, né? Processos estão presentes em vários outros processos industriais tem. Beleza.
Ah, legal. Não, bacana. Ah, beleza. E com certeza eles acabaram explicando um pouco do processo industrial para vocês, né? Tranquilo. Beleza. Então, o que acontece, pessoal? Esses processos, tá? A Marcela, ela não gosta muito, ela quer que a gente foca mais no parte agro, pelo que eu percebi, só que a minha experiência é com indústria, tá? Então, assim, quando você pega esses processos, tá? Deixa eu apagar aqui. Quando você pega esses processos, tá? O que acontece? Você tem várias grandezas físicas, tá? Que você tem que manter elas dentro de valores desejados, tá? Dá um exemplo bem simples do cotidiano de vocês, tá? Vamos falar que você queira fazer, por exemplo, café, né? Na sua casa. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar realizar um processo de aquecimento, né? Você vai ter que realizar um processo de aquecimento, ok? Você vai ter que fazer um processo de aquecimento da água. E aí, o que a gente sabe? Que eu vou chutar agora, tá? A gente sabe que para o café, para a gente conseguir extrair o sabor do café ali, é bom que a temperatura esteja em torno de 90 graus. A gente sabe que está próximo disso, né, quando a gente vê o quê? Quando a gente vê borbulhamento, né? Então, assim, a gente tem uma noção que quando está borbulhando ali, a gente sabe que está próximo ali de 90 a 100 graus, né? 90 a 100 graus, né? Então, ali, quando está borbulhando, a gente já pode desligar, tirar do forno e passar pelo filtro para a gente conseguir o café, né? Se você tenta fazer com água fria, né? Se você tenta fazer com água fria, você não vai conseguir um bom resultado, não vai ter um café de merda e é capaz de nem filtrar, na verdade, né? Então, então assim, na indústria, um processo para você conseguir fabricar, né, vamos falar assim, você conseguir extrair açúcar, você extrair álcool, né, você fazer lá o Ajinomoto, qualquer outra empresa que vocês falaram aqui, deixa eu ver aqui. Você conseguir produzir o leite, né, pegar o leite e deixar ele tratado para chegar no fornecedor final, tá? Você precisa controlar várias grandezas, tá? Várias grandezas físicas. Então, assim, é como se fosse fazer um bolo. Todo o processo industrial é como se fosse fazer um bolo, né? Você precisa, por exemplo, você precisa de 300 gramas de farinha, você precisa de meia xícara de água e assim por diante, tá? Então, assim, os equipamentos, eles acabam medindo essas grandezas físicas para garantir é, que essas grandezas elas vão estar dentro dos valores desejados, né? Então, você faz esse processo de medição para que possa fazer essa verificação e o seu produto final você tenha qualidade, tá? Então, a instrumentação ela vai ajudar na qualidade do produto, tá? Na qualidade do produto. Por quê? Porque você está medindo temperatura, você está medindo a pressão, você está verificando se está tudo correto
e isso vai garantir que você tenha um produto de qualidade, né? Se não houvesse uma instrumentação adequada, né, a Coca-Cola, poderia se tornar, na verdade, o quê? Poderia se tornar Dolly, né? Então, assim, ou, sei lá, uma marca aí, Top Cola, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, é importante o processo de medição, né? É importante você monitorar suas grandezas físicas, a pressão, temperatura, nível, vazão, pH e tudo mais, para que você consiga produtos de qualidade, tá? Então isso faz parte das indústrias, tá? Também questão de quantidade, tá? A instrumentação acaba ajudando em quantidade, tá? Você acaba tendo um aumento da quantidade de produto que você consegue produzir, porque se você tem uma monitoração, uma quantidade maior que você está trabalhando ali de matéria, você consegue monitorar de forma mais fácil, tá? Então, vamos falar assim, né? Naquele exemplo do bolo, não é? No exemplo do bolo. Eu precisava de 300 gramas, né, de farinha. Mas se eu for fazer uma massa, que eu não vou fazer um bolo só, eu vou fazer 100 bolo, por exemplo. Se eu for fazer 100 bolo, não vou precisar de 300 gramas, vou precisar de muito mais. Então, se você tem um sistema de medição adequado, você consegue aumentar essa quantidade, né? Você consegue multiplicar por 100 aí. Então, só de uma vez só, você já consegue aumentar a quantidade de massa que você vai ter, porque você está medindo tudo isso. Então, você consegue fazer mais massa para conseguir atingir maior quantidade de clientes e tudo mais, né? Então, ela acaba ajudando nesse processo de quantidade também, tá? Qualidade, quantidade. Instrumentação acaba ajudando também, pessoal, na questão de segurança, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha lá na indústria um vaso que a pressão máxima dele é 60 quilos, tá? 60 quilogramas. Não pode passar disso, tá? E aí você instala uma válvula de segurança, tá? E essa válvula de segurança, ela tem um sistema de medição mecânico, né? Que se chegar em, por exemplo, chegou em 62 quilos, por exemplo, ela aciona e alivia para a atmosfera, tá? Então, na questão de segurança também acaba ajudando. Ou em lugares em que você não pode ter contato com o produto, né? Porque o produto pode ser muito quente, tá? E aí a pessoa humana não tem como ter contato com esse produto. A instrumentação acaba ajudando na questão de segurança também, tá? Válvulas, bombas também entram no ramo da instrumentação, pessoal, tá? Válvulas, bombas, vamos falar assim, resistência de aquecimento, tá? Também acabam entrando aí. E também questão do ambiente, tá? Questão do meio ambiente, a instrumentação acaba colaborando também. Então, por exemplo, na usina que eu trabalhava, tinha lá a chaminé da caldeira, que saía o vapor. Havia um medidor aqui que fazia análise da qualidade do gás. Então, conforme a qualidade do gás que saía aqui da chaminé, havia um sistema de lavagem que jogava água aqui dentro para retirar gases que seriam prejudiciais para a atmosfera, tá? Então, conforme a qualidade do gás, controlava-se a quantidade de água que era jogada aqui embaixo, tá? Então, a questão do meio ambiente também acaba colaborando, a instrumentação acaba colaborando, acaba ajudando aí, tá?
E assim, pessoal, não somente na indústria, né? Como eu falei, a instrumentação está presente em qualquer lugar, tá? Em qualquer... No nosso dia a dia ela está presente, muitas vezes de forma silenciosa, mas ela está presente, tá? Então, por exemplo, você, aqui em casa, aqui perto de casa, tem uma estação da Sabesp. Você vai lá, tem válvulas, você encontra válvulas, você encontra transmissor de pressão, você encontra medidor de nível, né? Você encontra inversor de frequência, tá? Então, tudo isso também está englobado dentro da instrumentação. Então, assim, não é somente dentro da indústria, né? Você pega uma máquina agrícola, por exemplo, tem vários medidores ali que estão envolvidos, tá? Então, assim, em todo lugar está presente. Pessoal, o material que eu pretendo utilizar, tá? O material que eu pretendo utilizar na aula, eu já postei para vocês. Deixa eu pegar aqui o Moodle. Eu fiquei me interrogando o que é esse 89, cara. Vocês postaram aí. Deu uma risadinha, kkk, tal. A Júlia postou, né? Não sei o que significa. Ah, tá bom. Beleza. Eu falei 90 graus, né? A minha internet aqui em casa tá uma benção, cara. Eu não sei como que. Já há dias que ela tá um pouco lenta. Bom, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde que tá. Beleza. Então, assim, tem uma apostila lá, pessoal, chamada instrumentista. Deixei no Moodle, tá? Instrumentação básica, instrumentista reparador. Essa apostila aqui. Por enquanto, deixa eu ver se ela abre. Beleza, ela abriu aqui. Eu deixei ela disponível para vocês, tá? Ela já está no Moodle. Por enquanto é a apostila que eu pretendo utilizar, tá? Ela vai focar bastante na questão da indústria, tá? Mas mesmo focando em indústria, a gente vai na verdade focar mais na questão dos equipamentos, tudo bem? Então, uma apostila até fácil, tá? Ela tem uma leitura fácil comparado a muito material que você encontra aí sobre instrumentação. Não é uma leitura difícil, tá? E é ela que eu pretendo utilizar por enquanto na matéria para a gente desenvolvendo os temas relacionados à instrumentação, tá? Deixa eu ver aqui se abriu. Controle e automação, PFM4. Cara, sumiu meus cursos aqui, deixa eu ver aqui. Robótica. Essa daqui. Aqui, ó. Já deixei o link para ela. Opa. Ele tá dando merda aqui, cara. Tô apertando aqui, ele tá entendendo outra coisa. Mas aqui você já tem um link, tá? Eu queria fazer uns rabiscos na tela, não tá deixando. Então aqui você já tem um link aqui para a apostila, tá? A apostila de instrumentação é a mesma que está aí, que eu acabei de mostrar para vocês. Tudo bem? Questão das aulas, pessoal. Pretendo fazer aulas síncronas e assíncronas, tá?
Então, essa semana a gente está fazendo síncrona, semana que vem vai ser assíncrona, tá? Então, acompanhando essas aulas vão ter atividades, não vão ser atividades, vamos falar assim, difíceis, mas vão ajudar nessa questão de presença e também de nota, tá? E a nota também, ela vai ser composta pelas atividades e avaliações, tá? Maior peso vocês já sabem que vai ser aqui, né, nas atividades, menor peso aqui nas avaliações, tá? Por enquanto, eu acho que coloquei uma avaliação, tá? No planejamento para trabalhar aqui em instrumentação, tá? Não lembro de ter colocado mais, tudo bem? Já lembrei aqui, tinha colocado para robótica, mas já vou comentar, tá? O nosso atendimento ao aluno, pessoal, estou pensando em fazer na sexta-feira, tá? No horário da aula. Então, só que esse atendimento ao aluno vai ser para as duas disciplinas, tá? Tanto, eu vou chamar de IRI, que eu acostumei com IRI, tá? Tanto de instrumentação como robótica, tá? Só que o problema meu é o horário, né? No caso lá tá, eu acho que tá às 9 da manhã a aula. E às 9 da manhã, se não me engano, eu vou dar uma olhada no calendário, né? Eu já estava com esse horário às 9 da manhã no técnico, tá? Então, eu acho que continuou às 9 da manhã no técnico. Então, assim, eu precisaria alterar isso daqui para as 10 horas da manhã, horário de atendimento ao aluno. Então, se alguém tivesse dúvida em relação à disciplina de IRI ou de robótica, poderia vir esse horário às 10 da manhã e aí a gente tira a dúvida, né? Amanhã, horário das 9, eu já conversei com o Danilo, falei que se ele quiser utilizar o horário para conversar com vocês, ele pode ficar à vontade, tá? Tem algum problema aí para a sala, pessoal? Isso, Juan. Então, assim, as aulas vão ser acompanhadas de pequenas atividades, tá? Para contar presença. Caso o aluno não apareça na aula síncrona como essa, né? Ele pode fazer atividade e vai contar a presença para ele. Tudo bem? Engraçadinha, né? Já chegou chegando, né? Ai, ai. Conta a presença, Ariane, só não conta a nota. Ah, eu tô pensando em dar uma prova, ô, Natália. Acabei, na hora de planejar a disciplina, coloquei, se eu não me engano, eu acho que coloquei uma avaliação, tá? A aula síncrona será gravada, essa aula está sendo gravada. Se não deu nenhum problema até agora, tá por enquanto tá ok. Até é bom gravar as aulas porque terça-feira mesmo os alunos perderam comunicação comigo e eu não sabia. Começou a dar eco aqui para mim. Eu achei que fosse algum microfone que estivesse ligado e na verdade deu problema aqui no meu Wi-Fi. E eles perderam comunicação e eu estava explicando a aula. Aí eu falei para eles, ó, não vou voltar por causa do tempo. Eles tinham que entrar às 10 horas em outra disciplina. Mas aí eu já tinha conteúdo gravado e consegui limpar esse áudio que ficou de eco. Então, sempre que for possível, vou estar gravando sim as aulas, sempre, tá?
Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Por enquanto não, Jamil. O que eu penso, tá? Talvez realizar algumas simulações no Tinkercad, tá? Lá tem algum, não chega a ser, vamos falar assim, voltado para instrumentação, mas tem alguns sensores lá que talvez dê para a gente trabalhar, tá? Eu gosto de trabalhar também com o Proteus, tá? Que o Proteus tem bastante, o pessoal já desenvolveu uma quantidade legal de sensores para o Proteus. Só que o problema do Proteus é que ele não é gratuito, tá? Então, talvez eu desenvolva alguma atividade no Tinkercad. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês vão ter aula de microcontrolador esse semestre, né? É capaz do professor estar trabalhando com o Tinkercad com vocês. Beleza. Então, beleza, pessoal. Vamos continuar então, tá? Deixa eu pensar aqui. Beleza. Então vamos dar continuidade à disciplina aí, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar, né? A instrumentação, pessoal, começou com processos manuais, tá? Então, assim, quando assim, a instrumentação em si ela como fala? Ela existe na humanidade há muito tempo, né? Vamos falar assim. Mas ela foi ganhando proporções conforme foi desenvolvendo a indústria, tá? Então, se você pega o início da indústria, a maioria dos processos eram processos manuais, igual eu falei para vocês aqui, o exemplo da nossa casa, processo de fazer café, né, de você fazer o aquecimento, eram processos mais manuais. Então, você exigia equipamentos simples, que eram medidores locais, tá? Medidores locais. Vamos falar assim, termômetros, né? Termômetros, manômetros para medição de pressão, tá? Então, por quê? Porque a maioria dos processos eram manuais? Porque a quantidade de pessoas que consumia produto de indústria era muito pequena, né? Então não havia necessidade de uma automatização, tá? Mas conforme esses processos eles foram se automatizando, a instrumentação também foi evoluindo, né? Então, a instrumentação, ela inicialmente era somente mecânica, né? Aí depois veio a era eletrônica, tá? Desculpa, pulei a etapa aqui. Depois acontece, com o desenvolvimento dos processos, se desenvolveu também a instrumentação utilizando da pneumática, tá? E da hidráulica. Com a pneumática hidráulica, você já conseguia fazer transmissão das informações à distância. Então, com a pneumática hidráulica, você já conseguia criar pequenas malhas de controle, né? Então, vamos supor aqui que você tem aqui uma tubulação. Você faz a medição da vazão dessa tubulação, tá? E aí você instala aqui na frente uma válvula para controlar essa vazão, tá? Então, através da comunicação pneumática,
você conseguia fazer essa interligação entre os equipamentos, tá? Então você poderia ter várias malhas locais, vamos falar assim, tá? Malhas locais espalhadas pela fábrica, que fazia pequenos controles, tá? Depois veio o desenvolvimento da instrumentação eletrônica. Tá? Com o desenvolvimento da instrumentação eletrônica, você conseguia concentrar a informação dos equipamentos. Então, esses pequenos processos, como esse controle de vazão, que era um controle local, você conseguia não somente esse controle, mas vários outros controles levar para uma sala de controle. Semelhante àquelas salas do Star Wars, que tem vários equipamentos na parede. Todo mundo já assistiu o filme assim, né? Você só tem uma portinha de entrada aqui, né? Você tem uma portinha de entrada aqui. Aí fica o operador aqui no meio. E aí tem aqueles vários manômetros na parede, vários equipamentos aqui na parede para ele visualizar a informação deles, né? Então era assim as salas de controle. Com o desenvolvimento da eletrônica você conseguia fazer telemetria, né, que é o envio dessas informações à distância. Então esse operador ele conseguia ter uma visão conjunta do processo. É claro que o cara tinha que ser muito bem treinado, né, para ter uma visão global dessa forma, né? Hoje a gente está na era da instrumentação digital, tá? Então, assim, hoje não existe mais essa sala, né? Vamos falar assim, com barrada de equipamentos pelas paredes, tá? Em que o operador tem que ficar atento. Não, hoje você tem toda a informação através da tela do computador, tá? E aí você tem até os desenhos gráficos dos tanques, das tubulações, da interligação do processo com as informações daquilo que está acontecendo, né? Então, assim, facilitou bastante, né? Facilitou bastante para o operador. Então, assim, você acaba, infelizmente, né? Reduzindo a quantidade de pessoas necessárias no campo para verificar todo o processo, né? Com um aumento de eficiência da sua planta industrial, né? Porque você tem uma visão conjunta, uma visão mais fácil daquilo que está acontecendo no global, né? Você consegue ter uma visão global daquilo que está acontecendo, tá? Então, assim, por exemplo, na usina que eu trabalhava, a maioria dos setores tinha no máximo 2 operadores por área, tá? 2 operadores por área e um operador no COI. O COI era o centro de operações, tá? Então, 2 operadores ficavam no campo, que ficava verificando os equipamentos, se tinha algum problema, se o cara do COI passasse o rádio e falasse que tinha algum equipamento não estava legal, o operador do campo ia lá dar uma olhada, tá? E um cara só no COI, né? Se eu não me engano, na época que eu trabalhava na usina, internamente na usina a gente era em 500 funcionários para fazer ela rodar 24 horas, tá? E a parte externa, né, que era a parte do campo onde ficava a colheita de cana-e-açúcar, tinha 3.000 funcionários, né? 3.000 funcionários. Então, assim, uma diferença grande aí devido a essa questão da instrumentação, da automatização, tá? Porque a instrumentação, na verdade, ela trabalha junto com a automação, não é? Uma dependente da outra, tá? Em relação a essas tecnologias, pessoal, não é porque a gente está na era digital que as outras foram abandonadas, tá? Hoje ainda se utiliza muito equipamento que mede localmente, como termômetro, manômetro, que é somente medição, equipamento que tem uma construção somente mecânica, tá? Mas as outras tecnologias ainda são utilizadas. Por exemplo, a Dedini, eu não sei hoje, né? Mas em 2000
2009, 2010, até 2012, quando eu trabalhava na usina, a Dedini ela fabrica caldeiras, tá? A Dedini não confia na tecnologia digital para a medição do tubulão da caldeira, tá? O tubulão da caldeira é onde você ferve a água para a geração de vapor e esse vapor vai ser utilizado no processo, tá? Então, assim, você tem dois medidores de nível, tá? Um de cada lado, para medir essa altura, e a transmissão deles é eletrônica. É utilizado um sinal de corrente de 4 a 20 mA para indicar qual que é a altura do líquido do tubulão, tá? A comunicação pneumática também continua sendo utilizada. Por exemplo, você fazer a comunicação de um equipamento com o outro através da tecnologia pneumática. Por quê? Porque, por exemplo, você pode ter áreas com risco de explosão, né? Áreas de risco, tá? Então, nessas áreas de risco, a pneumática e a hidráulica, mais a pneumática, né? A pneumática ela acaba oferecendo, vamos falar assim, menos risco de explosão a um lugar desse, né? Não que seja isento de risco, mas você diminui bastante em relação à utilização de equipamentos elétricos ou eletrônicos, tá? Então, a instrumentação pneumática poderia entrar em ação numa situação de área de risco, tá? Então, é utilizada ainda hoje em dia. As partes de risco da usina que eu trabalhava, a gente utilizava uma tecnologia chamada aplicada, era intrínseca, a gente chamava de intrínseca. O que é isso? Essa tecnologia intrínseca aplicada aos equipamentos? Eram equipamentos digitais, tá? Utilizados em redes digitais, só que eles consumiam muito menos corrente, tá? Então, assim, eles consumiam menos correntes e, assim, na teoria, não tinha perigo de você gerar uma faísca. Não tinha risco de faísca, tá? Na teoria. Né? Por quê? Porque eles tinham um consumo de tensão menor e o consumo de corrente menor também. A tecnologia intrínseca aplicada à instrumentação, tá? Mas assim, não só, tem várias outras tecnologias aplicadas aí para áreas de risco, tá? Então, a mais top era essa, tá? Em que você tinha uma diminuição da tensão, diminuição da corrente, e a ideia é que não gerasse fagulha. Só que o equipamento também estava dentro de um invólucro que era a prova de explosão. Caso ocorresse uma faísca internamente, ficava lá dentro. Né? A ideia é que não se propagasse para o lado externo ou que o gás externo entrasse para dentro. Tá? Então é isso. Beleza. Deixa eu ver o que mais aqui. Malha de controle. Então, pessoal, os equipamentos, tá? Quando você fala em controle de processo, tá? Quando você fala em controle de processo, tá? A instrumentação ela vai entrar no elemento final de controle, tá? Na unidade de controle, na unidade de medição, tá? O que acontece, pessoal? Vamos falar assim, vamos dar um exemplo simples. Vamos supor que você queira controlar a altura de um tanquinho, tá? Você queira controlar a altura desse tanquinho. E aí você tem uma válvula na saída,
tá? Aqui você coloca o seu equipamento que vai medir essa altura, né? Vamos escrever aqui que seja um medidor. E aqui você tem um controlador. Tá? Vamos falar que eles estão conversando de forma eletrônica aqui. Vou fazer assim só. Fica bem simples. Tá? Então, beleza. Você quer controlar a altura desse tanque. Vamos falar que você queira deixar aqui ele em 50% de altura. Tá? Então, o que você faz? Você vai controlar a posição dessa válvula. Tá? Para conseguir manter essa altura que você deseja. Então, a instrumentação ela vai entrar aqui, aonde? O elemento final de controle vem ser a válvula. Tá? A unidade de controle é esse controlador que está fazendo o que esse controlador? Ele tá, nesse equipamento, você fala qual que é a quantidade que você deseja, no caso você fala o seu set point, qual que é o valor desejado, no caso aqui do nosso exemplo 50%. E aqui ó, você tem um medidor que ele está enviando a informação para o controlador, né, que é a chamada variável de processo. Né? Então o medidor está informando ao controlador qual que é a quantidade de líquido real. Né? Então a unidade de controle ela vai comparar essas duas informações daquilo que você tem e da onde você quer chegar e vai emitir um sinal de correção que vai para a sua válvula. Tá? E a sua válvula ela é um elemento final de controle. E você tem a unidade de medição que é o nosso medidor que está vendo a altura desse líquido mesmo. Tá? Unidade de medição. Tá? Então, esse daqui é um sistema em malha fechada. Tá? Por quê? Porque você tem aqui o seu processo. Tá? Você mede essa informação que está saindo do seu processo, envia para a unidade de controle, ele compara com o desejado. Tá? E aí ele informa qual que vai ser a nova posição do elemento final de controle. O elemento final de controle vai atuar sobre o processo. Tá? Então você vê que tem um ciclo, um loop fechado aqui de informação. Tá? Então esse loop fechado é a malha de controle fechado no caso. Tá? Malha fechada. Normalmente, pessoal, uma malha de controle quando é representada em blocos, do jeito que está aqui, tá? Ela é representada dessa forma, às vezes não com todos os componentes, mas, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Normalmente você vai ter um bloco de comparação, tá? Que vai ter a entrada. Aqui você vai entrar com o seu set point. E aqui você entra com a sua informação da variável de processo. Aqui, normalmente na parte de baixo vai estar a unidade de medida, tá? O M, unidade de medida. Aqui em cima, comparou, ela vem aqui para a parte de controle. Tá? Na verdade, o que eu quero dizer com essa parte de controle? Tá? Na verdade, essa comparação e esse controle que eu estou colocando aqui, eles são, na verdade, eles são um controlador. Tá? Controlador. Eu acho que é melhor eu colocar ali em vez de controle, colocar ação. Então, assim, vamos falar assim. Você primeiro faz a comparação da informação que você tem e depois o controlador vai determinar qual que vai ser a ação que ele vai tomar. Dependendo da ação que ele tomar, ele vai enviar essa informação para o elemento final de controle. Tá? Que no caso, nesse exemplo, é a válvula. E o elemento final de controle, ele vai atuar sobre o seu processo, ou sobre a sua planta, o equipamento que você tem. Tá? Então, o elemento final de controle atua sobre o seu processo.
E aí você faz a medição sobre o seu processo e você conseguiu o que você deseja. Então, normalmente ela é representada nessa sequência, né? Normalmente não é como está aqui, tá? Normalmente é assim. Muitas vezes até se oculta o elemento final de controle, tá? Muitas vezes só tem o controlador e já o processo, e quem está ali no meio do caminho muitas vezes não se mostra se pegar um livro de controle, tá? Então, assim, ela está presente nessas malhas de controle, tá? E essas malhas não existem somente dentro da indústria, né? Você pega o carro tem várias unidades pequenas de controle, né? No caso, para a mistura do combustível com oxigênio que vai ser utilizado para combustão ali. Ali tem um controle, uma medição, uma malha fechada que está toda hora fazendo essa medição e permitindo essa entrada ou não, né? Fazendo controle da quantidade que entra, tá? Uma malha de controle aberta, pessoal, é uma malha em que está faltando um dos elementos. No caso aqui, ó, aqui eu tinha elemento final de controle, eu tinha unidade de medição, tinha unidade de controle aqui em cima, né, uma malha fechada. Aqui embaixo, ó, eu já tenho uma malha aberta, tá? Por quê? Porque está faltando elemento final de controle. Você consegue medir a sua grandeza e você faz a indicação dessa grandeza, tá? Então, está faltando algum dos elementos, tá? Então, um exemplo de malha de controle aberto, por exemplo, que tem na nossa casa, a torradeira, tá? A torradeira, você não controla qual que é o grau de tostação do seu pão, né? A torradeira, você coloca um timer, né? Você coloca uma temporização e aí, baseado nessa temporização, você tem uma ideia de como vai estar tostado o pão. Só que você não fica realimentando a informação de como que está essa tostagem, tá? A máquina de lavar também é um equipamento que trabalha com malha aberta, tá? Você tem lá várias escolhas de trabalho que estão trabalhando também na temporização. Então, tudo aquilo que é temporizado, que depende do tempo, que é malha aberta, tá? Tudo que leva a temporização é malha aberta. Um exemplo de controle de malha fechada que tem na nossa casa, pode ter na nossa casa, é o ar-condicionado. Tá? Por que o ar-condicionado? O ar-condicionado, ele mede, vamos falar assim, você setou lá no seu controle remoto 17 graus. Tá? Ele vai pegar a informação do sensor, ele vai medir lá o sensor, se ele está medindo 20 graus ou está medindo 17, e ele vai tomar uma atitude de correção, que vai ser ligar o sistema de refrigeração ou não. Então, o ar-condicionado é malha fechada, ele tem sensor de temperatura, mede a temperatura do ambiente, compara com aquilo que você deseja e fica num ciclo fechado, tá? Desse sistema, ok? Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Como que tá aí? Quando você fala em malha aberta, significa que o que acontece? Você tem ali os equipamentos eletrônicos, né? Então, na malha aberta, vou falar assim, você não consegue determinar como vai ser sua saída. Então, por exemplo, uma máquina de lavar. Vamos colocar que eu vou lavar a roupa. Se eu for lavar roupa, eu vou pegar a roupa branca, misturar com roupa colorida, vou colocar dentro da máquina e vou falar, não, vou colocar lá o temporizador, eu acho que é isso, beleza. Coloco lá a quantidade de produto que eu acho, beleza. Eu não vou ter garantia de que a minha saída vai ser roupa limpa. Então, eu não estou conseguindo garantir a saída do meu sistema. Tá? Então, na malha aberta, você não tem garantia de como vai sair seu sistema. Tá?
É claro, se colocar minha esposa, ela vai saber quantidade de produto, vai saber, vamos falar assim, quantidade de água e tudo mais para lavar roupa. Então, assim, ela vai saber que se ela utilizar aquela quantidade de produto, vai sair roupa limpa. Então, assim, na malha aberta, se você tem um controle em malha aberta, vai depender muito da perspicácia do operador. A questão da qualidade de como vai sair o produto final, né? Por exemplo, a torradeira. Eu sei como que eu gosto do pão. Eu sei qual que é o tempo que eu coloco para torrar o pão, tá? Então, eu cabo lá colocando a regulagem que eu quero e beleza. A questão do café. Café é malha aberta. É um processo. Você faz um processo de aquecimento, né? Eu sei que a temperatura vai estar boa quando estiver borbulhando. A temperatura vai estar boa quando estiver borbulhando. Mas assim, é malha aberta. Por quê? Porque não tem um sensor de temperatura ali dentro da água que está medindo que aquela água está em 90 graus. Eu não tenho essa garantia, né? Então, assim, está faltando um equipamento. Nesse caso do sistema de aquecimento, eu tenho um elemento final de controle que é o quê? Que é a válvula de gás, né? E eu tenho gás. Então, assim, eu tenho o elemento final de controle. No exemplo da apostila, eu não tinha o elemento final de controle, né? Então, assim, eu tenho o elemento final de controle que está fornecendo o gás ali para mim fazer o aquecimento da água, tá? Mas eu não tenho um medidor. Então, está faltando um dos elementos da malha de controle fechada. Nesse exemplo do café, está faltando unidade de medição. Não tem sensor de temperatura, tá? Não teria uma regulação, Jamil. Realmente não teria uma regulação, tá? Então, e assim, dentro da indústria, é muito comum o pessoal usar o termo assim: abre a malha, fecha a malha, passa a malha de controle para manual, passa para aberto. O que significa isso? Quando o cara fala assim, passa para manual, o controle de manual significa que ele vai estar enxergando a informação do processo, né? Vamos falar assim que eu tenho que você tem uma malha de controle de vazão, né? Ele vai estar enxergando qual que é a vazão da linha, mas a válvula não vai estar atuando para controlar essa vazão. Por quê? Porque vamos falar assim, eu vou dar manutenção na válvula, por exemplo. Então, passo para ele passar o controle manual, então assim, o controlador não vai estar atuando no sistema. Não vai estar em malha fechada. O operador está até enxergando as informações do que está acontecendo no processo, só que no controle manual, o controlador, vamos falar assim, vamos supor que seja Arduino. O controlador do Arduino, o Arduino não vai estar interferindo na posição da válvula, tá? Ou se interferir, é o operador que vai interferir de forma manual, colocando e setando os valores que ele quer. Ou eu no campo, atuando sobre a válvula, tá? Então, o cara fala assim, passa o controle para o manual, ou seja, ele abre a malha, ou seja, o controlador eletrônico ali não vai mais controlar aquela malha. Ele vai receber todas as informações, mas ele não vai atuar na válvula para ela abrir ou fechar. E aí, o operador vai ficar observando. E aí, caso eu peça para ele abrir e fechar, ou ele colocar 50%, 70%, 80% na válvula, ele vai ficar à disposição dele, tá? Então, malha aberta, malha fechada, pode ser alternado num sistema de controle, tá? Beleza. Pessoal, vamos dar um intervalinho agora, 10h05, aqui no meu relógio. Dá uns 10 minutinhos, aí a gente conversa sobre a disciplina de robótica. Tá? Pode ser? Beleza, pessoal. Então, até daqui a pouco, então.